E está começando mais um episódio do Agro Depende Essencial, trazendo a essência do agro para você. E para já nos dar uma força aí, para você que gosta dos nossos conteúdos, já vai lá no Spotify, nos dê 5 estrelas se não nos avaliou ainda, nos siga nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, temos diversos materiais complementares lá. E também para você que gosta, além de nos ouvir, também ver o vídeo, né? A gente tem todos os nossos conteúdos aí, todos os podcasts disponíveis lá no YouTube também. Então vai lá, nos siga, nos avalie lá, que é sempre bom, sempre ajuda a chegar em mais pessoas aí. E hoje a gente vai trazer um assunto que é o essencial aí sobre a fitotoxicidade dos fungicidas. Para iniciar, vamos definir então o que é fitotoxicidade, né? A fitotoxicidade é a propriedade de uma determinada substância química, no caso do agro, né, e do episódio aqui, a gente vai utilizar o fungicida, de causar injúrias, então, na planta. A fitotoxicidez, então, só pra gente saber, né, que também é falado, vem da palavra fito, né, planta, junto com a palavra tóxico, que é veneno, né? Então, é o que é tóxico para a planta, que é um veneno para a planta, digamos assim. Essa fitotoxicidez, né, que é o efeito, ela se manifesta na planta por sintomas como a redução do crescimento aí da planta, crescimento foliar, queda de flores e frutos, redução da produção, principalmente a gente pensando na questão dos grãos, né? E enrolamento e bronzeamento foliar. Alguns desses sintomas são comuns aí em lavouras de soja, principalmente, pegando como exemplo o próprio Rio Grande do Sul, em anos aí que o fungicida foi aplicado em anos que eram mais secos, com alta temperatura, alta incidência de raios solares, né? Além, é claro, de uma umidade relativa do ar baixa. Podemos ter aí a fitotoxicidade em diversas fases da planta, dependendo aí da utilização do fungicida e suas características para determinadas plantas, né? Pensando principalmente nas culturas de grãos, como a gente falou anteriormente, usamos o fungicidas em dois principais momentos. Um deles que é na semente, né, para o tratamento da semente, e também depois na pulverização sobre as folhas. Alguns fungicidas aí utilizados no tratamento de semente podem causar algumas injúrias aí nas plântulas, né, como por exemplo a redução da emergência, o desenvolvimento inicial mais lento e a alteração no hábito aí das plântulas e em sua coloração. Pegando um exemplo, né, que é o caso do triadimenol, em cereais de inverno, principalmente, que é utilizado, né? Também, em alguns casos, é observado uma certa queima, podemos dizer assim, nas bordas do cotilédon, né, e da soja, como com a utilização de alguns fungicidas aí no tratamento de semente também. Nesses ambos casos, né, após essa pequena injúria inicial, as plântulas se recuperam normalmente e seguem seu desenvolvimento sem maiores danos. Então, é uma coisa que eu vou falar no final aí do episódio. Ele não causa dano, não causa dano nenhum, causa algum dano, é melhor ou pior, o porquê valida ou não a utilização mesmo causando dano, né? Então isso a gente vai responder no final do episódio. Na utilização mais comum do fungicida, que como a gente comentou anteriormente, na sua pulverização sobre as folhas, é comum a gente observar um bronzeamento das folhas, principalmente em alguns casos, né? Causando o amarelecimento e até mesmo a necrose dessas folhas. Uma questão característica, essa necrose, ela geralmente vai acontecer entre as nervuras da folha, né? Misturas aí do fungicida com os óleos também podem acarretar nessa injúria aí das plantas, principalmente quando aplicados em períodos aí mais quentes e com grande incidência de raios solares. Um dos fungicidas aí que tem uma maior ocorrência da fitotoxicidade, né, em aplicações, principalmente quando a gente tem um sol mais quente, uma baixa umidade relativa do ar, é o tebuconazol. Além das necroses, outros fungicidas podem acarretar em algumas disfunções que muitas vezes não é lembradas. Geralmente a gente tem aquele impacto visual, que é as bordas da folha, não. Ela está queimada com necrose, principalmente as folhas mais do topo, que tem maior incidência do sol sobre elas, que tiveram maior quantidade de produtos, né? Geralmente a gente vê a fitotoxicidade aí, mas também tem algumas questões fisiológicas que podem acontecer, como é o caso dessas disfunções que acontecem na planta, que é caracterizado também como uma fitotoxicidade, que é o caso de quando se é utilizado estrobirulinas, principalmente quando elas são utilizadas nos períodos fenológicos finais aí das plântulas de soja, podendo apresentar sintomas de retardamento da sua maturação, né, permanecendo com a haste verde aí por mais tempo. Ainda a gente não sabe se isso tem um efeito maléfico ou não
para a produção de grãos em si. Mas com toda certeza a gente sabe que no momento aí da colheita vai ser um grande problema que a gente vai ter nas mãos, sendo que muitas vezes até o próprio grão já vai estar pronto, já vai estar formado, poderia estar saindo da lavoura e ainda está lá com as plantas verdes, quem sabe ele com uma umidade muito alta, por causa desse problema que o fungicida pode causar, né? E algo que quem mora aqui no Mato Grosso viu bastante esse ano, claro que foram por outros motivos, né? Mas a gente viu várias lavouras aí tendo essa questão de ficar verde por mais tempo, né? Então é um grande problema aí que ocorre principalmente na hora da colheita. Uma questão importante da gente lembrar é que muitas vezes a fitotoxicidade causada pelos fungicidas sempre acaba causando danos na planta e tem o potencial de produtividade dessa planta acaba perdendo um pouco, né? Que é o que a gente comentou anteriormente, que eu ia falar agora no final. Então essa história que não causa nenhuma perda não é em si verdade, né? A gente sempre vai ter uma perda. A gente tem a produção máxima quando a semente está formada, né? No momento que ela é tirada do campo, vamos dizer assim, né? Da sua mãe, né? Quando a planta está seca, vamos pegar a soja, quando ela está dentro do legume pronto, formada ali, ela tem a maior potencial, a maior capacidade aí de produção, né? E após disso, vai entrando a parte de armazenamento, dano mecânico, na questão da semente, depois quando a gente coloca no campo, cada vez tu vai perdendo um pouco do potencial produtivo, e não é diferente nesse caso. Porém, essa perda, na maior parte das vezes, é muito menor do que se a planta fosse infectada aí por doenças, né? O dano, né, causado pelo fungicida, na sua maior parte das vezes, ele é direto, diminuindo, digamos, uma área foliar, impossibilitando com que essa parte da folha, que está necrosada, por exemplo, consiga fazer fotoassimilados e se desenvolver de uma melhor forma. E já com o ataque, pegar como exemplo o fungo, né? A doença entra na planta, ela infecta essa planta, além de causar essa necrose, quando ela já está indo para os seus períodos finais de desenvolvimento, a doença no caso, o que ocorre, além dessa perda de área foliar que o fungo vai fazer, também vamos dizer assim, o fungo, essa doença roubando energia da planta, porque ela vai se alimentar das energias da planta para se desenvolver. Então, além de tu perder essa área foliar, tu ainda tá perdendo a energia que é produzida pela planta, coisa que não acontece quando a gente tá falando da fitotoxicidade dos fungicidas. Então, usando um comparativo, mesma coisa que tu tem uma placa solar na tua casa e tu tem duas opções, ou ela é quebrada e tu deixa de produzir a energia para tua casa, ou além dela ser quebrada, ainda tem o gato do vizinho que fez um gato ali roubando a tua energia, né? Qual que é preferível? É preferível só quebrar, né? Porque tu vai ter uma perda, mas vai estar dentro da tua utilização. Se o vizinho está roubando, além de tu não ter uma produção maior de energia, ainda vai estar sendo retirada de você. Então é aquela frase que se comenta tanto, né? Dos males o menor. Então a gente sempre comenta isso, é importante a gente frisar que muitas vezes é falado que não tem perdas, na verdade tem, só que é muito preferível essa perda do que a gente deixar aí a doença se instalar dentro da planta. E para você aí que acompanha os nossos materiais do AgroDepende, a gente tem muitos outros materiais complementares que a gente desenvolve, tanto nas nossas redes sociais, quanto também no nosso grupo ali do Telegram. Eu vou deixar até o link aqui na descrição, que a gente disponibiliza, além de um network que acabamos tendo lá, tem notícias, tem também novidades do próprio AgroDepende, então fique ligado lá, participe do nosso grupo Telegram. E para você que quer ajudar o podcast a definir quais assuntos a gente vai trazer, quais os conteúdos que a gente vai produzir, a gente fez uma pesquisa para vocês nos auxiliar a definir esses assuntos e definir o que a gente vai fazer, desenvolver e melhorar cada vez mais aqui dentro do AgroDepende. O link dessa pesquisa também vai estar aqui na descrição do vídeo. E até a próxima, pessoal!